estamos começando mais um webinar do SNES, o ecossistema de inovação aberta da Sociedade Nacional de Agricultura. Para quem não nos conhece, o grande propósito do SNES é impulsionar a inovação no agro, conectando tecnologia e soluções inovadoras a produtores rurais, corporações, cooperativas, investidores e instituições públicas. O tema do webinar de hoje é o distribuidor do agro no futuro. E temos como grande parceira a CWS Platform, que faz parte da rede premium do SNES. Estão conosco no webinar Vinícius Dias, CEO da CWS, Bruno Lucchesi, vice-presidente da CWS, e temos a participação especial de Lino Rodrigues Filho, professor na FEA USP e coordenador de cursos na FIA Business School. A ideia aqui é fazermos uma mesa redonda descontraída entre os participantes sobre as transformações que estão redefinindo a distribuição de insumos e serviços no agronegócio. E você, que está nos assistindo, pode mandar sua pergunta no chat do YouTube, que eu leio para os nossos convidados responderem. Vinícius, boa tarde. Bruno, boa tarde. Professor, boa tarde. Tudo bom? Por favor, eu peço primeiro para o Vinícius se apresentar e explicar a quem está nos assistindo como é que trabalha a CWS. Bom, é um prazer. Obrigado, Léo, pela apresentação. Prazer falar com todos. Estar aqui podendo discutir esse tema tão interessante, tão importante para todo mundo no agronegócio. Fazemos parte aí dessa visão de que o agronegócio, com o tempo, vai cada vez mais absorver tecnologias e melhorar os processos e a operação e ficar sempre na ponta de desenvolvimento, sempre na ponta global de entrega de valor, né? Então, acho que fazemos parte disso. Eu sou Vinícius Dias, eu sou há 14 anos CEO da CWS Platform, que é uma empresa de tecnologia, é uma plataforma tecnológica focada em transações. Então, o assunto onde a gente lida em tecnologia pro agro está relacionado a como que o agro se comunica, como que transaciona, como se atende clientes cooperados, se conecta com serviços financeiros, logísticos. Todo esse é o ambiente onde a gente está hoje. Venho discutindo isso há mais de uma década, venho fazendo grandes projetos de digital no setor e será um prazer poder compartilhar um pouco dessas experiências e informações que a gente adquiriu ao longo do tempo. Obrigado, Vinícius. Vou chamar agora o Bruno Lucchesi. Boa tarde, Bruno. Tudo bom? Boa tarde, Leonardo. Boa tarde. Primeiro aí uma satisfação, obrigado pelo convite, a Snesh. Aqui é um prazer, né, estar discutindo sobre esse tema. A gente aqui, né, com uma empresa de tecnologia, a gente tem atuação em diferentes setores, né, da economia. E aí a gente vê essa questão como sendo todo importante, né, de como a gente usar a tecnologia para aumentar a eficiência, a produtividade de grandes empresas. E especialmente agora, no momento atual, esse tema bem mais forte, né? Principalmente agora também no cenário do agro, um cenário aí que também tem a sua bastante sua complexidade. Vai ser um prazer discutir e também falar um pouco do que a gente vem desenvolvendo do nosso lado. Maravilha. Fazer uma primeira pergunta aqui para o Vinícius sobre novas tecnologias, né? Tecnologia nova aparece o tempo todo. Há alguns anos o assunto era e-commerce. Agora todo mundo fala de inteligência artificial. Vinícius, o que está acontecendo de fato? Pode explicar um pouquinho para a gente sobre isso? Boa pergunta direta já, hein, Léo? Vamos lá. Acho que, sem dúvida, o grande tema hoje é a inteligência artificial, né, a grande oportunidade, né? A gente tende a sempre enxergar as coisas como oportunidades, não como ameaças. O que eu diria, Léo, o que é isso, né? Eu acho que, para que todo mundo, acho que é importante falar com um seguinte conceito, né? Inteligência artificial a gente pode dividir em duas fases já hoje, fases de vida, né? A primeira fase é a fase que a maior parte das pessoas conhecem, que é a inteligência artificial, aquela que a gente usa lá no chat GPT, né, que você vai lá, conversa com ela responde um monte de coisa, às vezes ela alucina, às vezes não, né, e isso é o que a maior parte das pessoas hoje enxergam de inteligência artificial.
A segunda fase, que é a mais recente, que eu acho que é a mais fácil de enxergar o como ela pode nos ajudar, a grande diferença, o grande passo que a inteligência artificial deu nos últimos tempos, e que é muito importante para o agro com certeza vai usar muito isso ao longo dos anos, é a inteligência artificial agêntica. Acho que isso é importante todo mundo procurar essa palavra, procurar o que significa isso. O que significa isso de forma geral? A inteligência artificial não dá só informação para nós, como no ChatGPT. Ela executa ações para a gente, né? Ela faz determinadas ações sempre no meio digital, de forma que nos ajude. E de uma forma ampla. O que isso significa para nós na prática? Ela pode contatar os seus clientes, ela pode conversar, ela pode atender, ela pode fazer prognóstico para um profissional poder avaliar, né? É sempre importante inteligência artificial vir junto com os humanos, mas de forma geral, o que a gente tem que enxergar a gente tem hoje a possibilidade de pegar um supercomputador com uma inteligência muito grande, treiná-lo para ser um técnico agrônomo específico em alguma coisa, ou um profissional de vendas, ou um profissional de tecnologia também, né, de que te ajude a conectar as coisas, e você pode pedir para ele lhe ajudar e te assessorar, né? Então, as empresas, qual que é o efeito prático também agora aqui num nível mais alto até de análise? As empresas que conseguirem incorporar isso no dia a dia, né, dar a inteligência artificial para o atendente, para o vendedor, ou para o agrônomo também, ou para os técnicos de forma geral, para capturar as informações e analisar, quem conseguir fazer isso potencializa a equipe, né? Então você vai ter um vendedor mais potente, vai ter um agrônomo mais inteligente, você vai ter uma tecnologia, uma área de TI mais capaz. Então você, ao invés de você aumentar a sua equipe, você dá agentes para ela, para que eles ajudem a sua equipe a fazer mais. Então quem conseguir chegar nisso primeiro vai conseguir atender mais clientes, vai conseguir fazer mais para projetos, ter mais precisão nas análises de imagens e de tudo que envolve esse dia a dia agro, e para mim essa é a grande oportunidade, né? Quem conseguir fazer isso primeiro vai ocupar espaço, vai aumentar o nível de serviço e aí vai aproveitar ao máximo que a inteligência artificial tem a oferecer. Esses seriam meus comentários iniciais, Léo. Muito bom. E já que você está falando sobre o dia a dia no agro, né, sobre como as empresas funcionam e estão trabalhando muito com inteligência artificial, antes de falar um pouco de futuro, você consegue descrever para a gente como é que é a rotina de um distribuidor de insumos hoje e como acontece a venda na prática? Legal, legal. Vamos lá, um distribuidor de insumos hoje ele tem uma série de dores, né? Existem muitas dores hoje no agro, né? Então, a primeira delas está sendo solucionada por tecnologia de comunicação mesmo, né? Que são os satélites que estão circulando aqui no nosso, que basicamente por Starlink hoje em dia. Esses satélites estão resolvendo boa parte do problema que nós tínhamos, que era a conectividade. Então, hoje, o agro está ficando mais conectado do que ele estava 5 anos atrás, muito mais, né? É muito mais barato e fácil hoje a gente circular dentro do mundo agro conectado na internet, né? Muitas vezes, às vezes você ainda tem dificuldade ao longo do caminho, mas sempre quando você para em algum ponto, você passa a ter acesso, coisa que alguns anos atrás não era realidade, hoje é a realidade. Isso é a base que vai mudar muito, vai gerar muitas oportunidades. No dia a dia, você tem hoje, além disso, algumas dores relacionadas à complexidade de fazer um pedido. Então, você precisa de um parecer técnico, você precisa saber quais os produtos, as informações técnicas do produto, ter uma capacidade de analisar como é que o produtor, o que o produtor precisa. Tudo isso envolve técnica, envolve treinamento, envolve capacidade de ter informação e, e, e o que na prática isso pode, ou para onde isso está caminhando. Cada vez mais conectado, uma vez conectado, você vai poder dar uma ferramenta para quem está no campo, ser mais rápido na hora de fazer o preço, ser mais rápido na hora de analisar um barter, ser mais rápido na hora de conversar ou de ter um parecer técnico,
ser mais rápido na comunicação, né? Fazer follow-ups. Então, isso também está dando mais flexibilidade para os distribuidores de insumo, ao invés de ter um custo grande de visitar todos os clientes para toda a comunicação que for fazer com o cliente, você consegue hoje fazer isso de forma mais remota. Isso dá mais escala, né? Isso você consegue lhe fazer escalar. Isso, informação no front, né? As informações também estão incluindo o back, que a gente fala, né? Que é a conectividade com os estoques. Então, ao invés de você precisar avançar filiais em todos os pontos do agro, com a conectividade hoje em dia, você consegue ter muito mais flexibilidade em conseguir compor ofertas com estoques em diferentes lugares, ou você ter uma maior precisão para dar ao seu cliente sobre quando e como você vai fornecer seus produtos. Você soma essas duas coisas, a capacidade do vendedor lá de conseguir produzir uma oferta, um pedido, né, de muito mais rápido, com informações mais precisas, e mais qualificadas através dos agentes de inteligência artificial, e você também consegue agora ter acesso a onde os seus fornecedores estão, os seus próprios estoques estão, o que exatamente você tem, sincronizado, né? Importante, a conectividade faz com que você sincronize essa informação mais rápido, então você não precisa esperar aquele tempo para sincronizar as informações lá na frente, então você une essas duas pontas, né? Capacidade de conectar para trás e conectar para frente. Você tem uma série de dores que existiam alguns anos atrás no processo de venda de insumos, elas estão sendo reduzidas drasticamente, e com inteligência artificial agora, além de elas estarem sendo reduzidas, ela está dando mais oportunidades para você vender mais itens com mais qualidade, com a mesma quantidade de pessoas que você tem hoje. Muito bom. Então, eu vou chamar um pouquinho o Bruno para falar também, né, fazer uma pergunta aqui para ele. É, e indo nessa linha, né, sobre essa proposta, para quem está assistindo hoje, ainda não mexeu em nenhuma tecnologia, não sabe utilizar, isso já está afetando o negócio hoje, Bruno? Ou é preocupação para daqui a alguns anos? É, primeiro, né, quando a gente fala do tema tecnologia, em geral é um tema muito amplo, né? Tem muitas verticais, tem muitas frentes que a gente pode atuar. O que a gente vê, né, cada vez mais é um ponto de como que as empresas elas estão tendo a experiência com o cliente delas, né? Como que é a jornada de experiência das empresas até ali um cliente, né, se relacionar com ela e como isso a gente consegue melhorar isso ao longo do tempo. Isso já está sendo uma preocupação, né? As empresas veem isso com bastante importância já há um certo tempo, mas com a questão aí da inteligência artificial, principalmente, esse tema tem acelerado bastante. E o que cada empresa, né, tem se posicionado, como atender o seu cliente hoje de uma forma mais fluida, mais intuitiva e mais fácil ali na ponta, né? Então, cada vez mais, né, a gente, né, tem bastante atuação, né, nessa questão de como ajudar as empresas a terem uma jornada digital aí para atender melhor os seus clientes, sendo ali um produtor, conseguindo se autosservir, e também os agentes, né, de atendimento, né, seja ali um RTV, um representante de venda, ou até um próprio televendas, como eles podem usar ferramentas digitais para atender os seus clientes. Isso já é latente, né? Isso é uma tendência. As empresas que estão fazendo isso estão ganhando bastante mercado. Em alguns outros setores, esse tema já está mais avançado, né? Já tem, por exemplo, o agro, por ser um setor assim, tem bastante tradicional e tem bastante complexidade, tem adotado aí uma questão mais gradativa. Essa tecnologia tem bastante desafios, né? Que são particulares do agro, mas a gente vê uma penetração crescente nesse tema. Tá bom. Então, diante disso tudo que você colocou, a gente já começa a esboçar aqui como que é o distribuidor do agro do futuro, né? Então, eu quero que tanto você, Bruno, quanto você, Vinícius, é, e a gente consiga moldar e fazer uma grande definição de como é o distribuidor do futuro no agro e, e a gente conseguir mostrar todas as características deles. Vou Ótimo. passar primeiro para o Vinícius e depois para o Bruno.
Legal, boa pergunta também, Léo. Bom, sua condução está sendo excelente aqui para a gente poder condensar aí essas visões. Bom, o que está para onde não só o agro, né, mas de forma geral a distribuição está caminhando, e o agro mais ainda, porque o agro tem um processo de venda mais complexo ainda, né? O distribuidor do futuro, o que ele é? Ele tem ele está conectado tecnologicamente com diversas fontes de informação primárias, então fontes de informação de preços de todo tipo de commodity, fontes de informação bancárias. Então o distribuidor do futuro tem que oferecer serviços financeiros já conectados em uma experiência digital, para que o seu vendedor e o seu cliente tenham acesso ao preço do dinheiro muito mais rápido, né, a disponibilidade. Então, o distribuidor do futuro tem que estar conectado com soluções de crédito de forma geral, né, desde barter, e isso tem que estar dentro de uma experiência fácil e simples de se acessar e se concluir no celular, né? É importante isso, né? O agro, ele é muito dinâmico em termos de, o agro precisa de espaço, o distribuidor agro precisa ser flexível em relação a device, e celular é o caminho, né? É onde você tem que colocar suas informações condensadas lá dentro, e os botões disponíveis para que o vendedor e o cliente consigam agir. O distribuidor do futuro tem menos estoques em relação às vendas, ou seja, vendas por estoque, o giro de estoque tende a aumentar, então os níveis de giro de estoque vão subir. Por quê? Porque você precisa de menos filiais, menos estoques avançados para conseguir chegar no mesmo nível de serviço. Então você não precisa diminuir suas filiais, você vai aumentar as suas vendas, você vai avançar os espaços. E aí uma coisa importante que tem nessa frase: se todos avançarem os espaços, não vai ter espaço para todo mundo. Então o que vai acontecer? Quem conseguir avançar nos espaços através da tecnologia vai ganhar market share, vai ganhar mercado e vai tirar mercado de quem não conseguir, quem não fizer isso. Esta é a grande oportunidade, porque não vão todos fazerem isso ao mesmo tempo, obviamente. Então quem fizer isso vai ter vantagem. Então tem mais receita por estoque. O distribuidor do futuro, ele tem mais capacidade de gerar conteúdo, de, de produzir, como o Lino vai comentar, de produzir mais conteúdo organizado. Então, ao invés de depender do front lá de vendas apenas, o distribuidor do futuro vai conseguir construir milhares de pílulas de conteúdo em que ele demonstra o que ele quer. Então, ou seja, né, como o celular e a tecnologia tá sendo muito usada pelas pessoas no agro, você vai usar esse caminho para conseguir passar mensagens com mais assertividade e frequência. Isso se traduz em redes sociais, por exemplo, você pode usar Instagram, você pode usar o WhatsApp, você pode usar seu próprio canal, o seu próprio portal, ele gera conteúdo, e-mail, tudo isso vai ser utilizado com mais eficiência, especialmente inteligência artificial, viabilizado pela inteligência artificial, que hoje produz conteúdo com alta qualidade e muito específico. Então, eu já falei aqui de conectividade, então, estar conectado com serviços de financeiros, e eu vou adicionar aqui serviços logísticos também. Então, essa descentralização logística, né, de muitas empresas de logística começarem já estão fazendo isso há algum tempo, mas disponibilizar os serviços de forma conectada, né? Isso por quê? Porque os distribuidores têm que se conectar nelas. Se conectar nos serviços financeiros, nos serviços logísticos, ter um bom catálogo, né, muito bem feito, ou seja, isso entra em conteúdo, né, ter boas campanhas de marketing com conteúdo sendo produzido. A inteligência artificial permite fazer isso com uma equipe pequena, mas com muita qualidade, né? E, por fim, o principal ali, ter um processo de venda simplificado. Hoje em dia, muitos distribuidores em ter processos de vendas que demoram muito tempo para o cliente receber a respostas, né? Se quanto, como, quando, e isso tem que ser agilizado, porque se você demora, né, o seu concorrente mais rápido ele vai lá, responde mais rápido para o seu cliente com uma oferta de crédito melhor, uma definição de logística mais eficiente,
e uma comunicação assertiva. Então, se você demora para responder um processo de venda, você está abrindo a janela para alguém que usa a tecnologia entrar e responder de forma mais rápida para os seus clientes. Então, acho que é aí que é o como, né? É você ser rápido, né? Esse é o grande resumo ali de um distribuidor do futuro, e tudo isso sendo monitorado com dados, né? Hoje em dia, dados, a capacidade de geração de dados organizados, ela está muito maior por causa da inteligência artificial também. Então, você não precisa de grandes projetos hoje para poder capturar dados e organizá-los. A inteligência artificial permite isso. E isso retroalimenta esse processo, e com isso você tem um distribuidor mais enxuto em relação às vendas, né, com mais capacidade de geração de conteúdo, mais rápido no atendimento ali na construção do processo de venda, né, e com vendedores com mais capacidade de ofertar, mais inteligência na hora de ofertar e na hora de realizar diagnósticos técnicos ali que o agro demanda. Essa seria a minha resposta, Léo. Muito bom, obrigado, Vinícius. Bom, definimos aqui o que é o distribuidor do agro do futuro, mas o que a gente precisa fazer, o que precisa existir para a gente chegar nesse cenário? É, como é que a gente pode chegar lá? E mais do que isso, como é que a CWS ajuda as empresas e ajuda o distribuidor a chegar nesse cenário? Eu vou falar rápido, Léo, então só porque eu já falei aqui bastante, mas o que eu diria, tá? Método, como tudo, você tem método, técnica, você precisa de especialistas para fazer isso. Obviamente, especialmente a inteligência artificial, que ela é uma grande infraestrutura para isso, tudo isso que eu falei, ser feito de forma mais eficiente hoje, tudo isso era possível, sempre possível fazer, mas foi muito caro, muito complexo. Hoje em dia, a inteligência artificial permite que você faça tudo isso que eu falei com mais capacidade, mais rápido e com custo menor. Mas você precisa de método, né? Então, existe uma forma de você fazer isso, que é, né, você fazer passo a passo a captura das informações, a conectividade, a construção de conteúdo, tudo isso você precisa fazer passo a passo e com ferramentas, né? Nós somos uma das ferramentas, nós somos uma ferramenta base, uma espécie de chassi para que tudo isso aconteça, né? A gente costuma dizer isso, né? A gente é uma plataforma chassi. Então, vou fazer isso com o meu RP. O RP não foi feito para isso. Eu vou fazer isso com o meu Instagram. Meu Instagram é só um pedaço. Ou seja, você, além do método, você precisa de ferramentas corretas. O que nós fazemos aqui é habilitar essa ferramenta, né? Nós temos uma ferramenta que ela se conecta com vários desses pontos que a gente comentou, organiza isso, torna isso seguro, isso é muito importante. Muita gente tem medo de inteligência artificial por causa das alucinações, mas isso é uma questão técnica, né? Você consegue eliminar as alucinações quando você tem camadas de segurança tecnológicas, chassis tecnológicos que, se você não tiver um chassi, o seu eixo do caminhão ele vai entortar e o caminhão vai sair andando para qualquer lugar, concorda? Então, é a mesma coisa numa plataforma. Você tem que ter um chassi onde você encaixa as coisas, ela direciona todas essas conexões, todos esses processos que eu falei, ela organiza isso. É exatamente por isso que a gente pode dizer que a gente já esteve envolvido, tem alguma experiência nesse tipo de projeto, porque é exatamente esse tipo de visão que a gente sempre colocou. Crie o chassi, as interfaces para que os seus clientes e os seus vendedores atuem juntos. Então, esse também é outra parte importante do chassi. Vamos dizer que a gente faz o chassi e a cabine, né? E a cabine é onde o vendedor e o seu cliente, eles caminham juntos, né? E é ali que eles absorvem toda a capacidade que esse chassi tem para ofertar. Então você cria o chassi, conecta todas essas frentes e organiza esse processo com o objetivo principal de ter um processo mais rápido de comunicação e construção de pedidos para o seu cliente. Se eu fosse falar uma coisa que todo esse chassi e essas conexões que eu estou falando, qual que é o efeito principal? É você ter velocidade ali na hora de se comunicar, né, de saber onde estão os estoques e de fazer uma oferta técnica para o seu cliente e o seu cliente executar aquela oferta também, né? Ele
acompanhar e aplicar, fazer o pedido, registrar o pedido, que aí, uma vez registrado, novamente, com conexões com bancos, conexões com plataformas de crédito, com plataformas de logística, os botões são importantes. Quando o cliente ou o vendedor ele clica ali em algum lugar, todas essas conexões são ativadas, os contratos são assinados e você tem um processo muito mais barato e muito mais eficiente internamente na sua distribuição. Só para complementar também o ponto do Vinícius, né, ele falou bastante da execução. Acredito que tem uma antes, né? E é o que a gente vivencia isso bastante no dia a dia. Tem uma decisão estratégica bastante importante, né? Que as empresas, né, precisam tomar e realmente falar, ó, eu quero realmente dar uma experiência, né, mais de vendas, mais fluida ali na ponta ali, seja para o meu RTV, né, meu vendedor atender melhor meu cliente e também para o meu cliente começar ao longo do tempo a se autosservir. A gente vê bastante essa discussão, né, em diferentes empresas, né? Algumas são um pouco mais, vamos dizer assim, arrojadas, né, com relação a esse tema, outras são um pouco mais conservadoras. Mas mesmo assim, ainda muitos têm um conceito, adotam às vezes um conceito um pouco diferente, né? Um conceito, eu quero só ter ali uma plataforma para atender novos clientes, procurar novo mercado, mas não está ali olhando o processo de vendas dela atualmente, né? Como é que está sendo a jornada de atendimento ali com o cliente ali na ponta, como ele está sendo atendido, como que os vendedores estão fazendo o atendimento aos clientes, e muitas vezes eles acabam desassociando, né? Tem um canal que é para atender, um canal digital que é para atender novos clientes, e aí eu tenho um processo ali que é o meu tradicional físico, né? E a gente vê quando essas duas coisas estão separadas, né? Acaba trazendo bastante aquela que é o famoso conflito de canal, né? Então, é claro, né? O digital tá aí, é para trazer novos clientes também, mas mais do que isso é como que tá, né, a operação atualmente dessas empresas, né? Então é isso aí que a gente mergulha bastante, né? Então é um ponto que a gente fala, ó, digitaliza a experiência, né, dos usuários, né, usuários, clientes e vendedores. E para isso, né, você tem que fazer uma profundidade muito mais ampla, né? Pô, você entra toda uma questão de como é o atendimento hoje, as regras de negócios atuais, como é cada cliente atendido, as regras de crédito, regra logística. E aí é nesse posicionamento que a gente entra como uma solução de chassi para orquestrar todo esse processo, para viabilizar essa jornada. Boa, Bruno. E vocês já fazem isso em outros setores há alguns bons anos, vocês têm muita experiência no assunto. O que vocês viram funcionar na prática que se aplica, né? Que vocês viram funcionar em outros setores que se aplica também ao agro? O agro, o, o setor de distribuição do agro e o agro em geral, ele tem uma questão, ele tem algumas questões específicas, que são a questão técnica, né? Então, é um produto técnico via de regra. Então, você precisa de um ou mais técnicos envolvidos numa venda. Isso é uma coisa peculiar do agro. Existem em outros setores, né? Todo setor de construção, você precisa ali do profissional de construção, você precisa do arquiteto, do pedreiro. O setor de carros e com manutenção também você precisa. O agro precisa disso, mas o agro ele vai um pouco mais além. E isso não é um problema, isso é uma oportunidade, porque quanto mais complexidade você tem, maior vai ser o destaque daquele distribuidor que investir, ter a visão de tecnologia, né, de buscar a todo momento ser mais eficiente no processo de venda. Então, o que a gente viu funcionar em outros setores? A gente aplica tecnologia no agro há mais de 8 anos, tá? Em outros setores há 14. O que a gente viu funcionar em outros setores que funciona muito bem no agro? Essa questão de você ter um processo de crédito, de catálogo técnico, né, com crédito e uma logística mais complexa. Né? Não é que nem quando a gente fala em fazer um processo de venda mais rápido, aprovar um pedido mais rápido, né? Não é só imaginar, eu vou colocar isso no celular do meu vendedor, do meu cliente e um botão comprar. Não é isso. Né? É um processo contínuo, né, de decisão passo a passo pelo celular do seu processo de venda intrínseco, né? Não é o que funciona
em outros setores, e no agro funciona também, é você enxergar isso como um processo de venda para todos os seus clientes. Não pode ter processos de vendas concorrentes. Ó, existe um pedido que eu capturo aqui por um celular, e existe um pedido que eu capturo aqui pela minha loja. O segredo do sucesso é você ter esse processo omnichannel, que a gente fala, essa palavra é mais, tá na moda, né? Ficou muito tempo na moda, né? É você ter a mesma experiência que você tem na loja, você tem no dia a dia, né? A mesma experiência que o seu vendedor tem na loja, é a experiência que o seu vendedor tem na rua e é a experiência que o seu cliente vai ter também. Todos eles acessarem o mesmo sistema, porque você exercita o sistema de digitalização, o processo digital, né? Ele não muda o seu processo, ele melhora o seu processo. Você precisa do financeiro ainda aprovando, você precisa sempre de pessoas monitorando, mas a digitalização, ela, quando você fala, eu vou digitalizar o meu processo com os meus clientes atuais, faz com que você consiga ser digital. E quando você vai abordar novos clientes, quando o cliente te enxerga, ele já vai te enxergar digital, e isso te dá mais capacidade de atender novos clientes. Léo, sendo bem estratégico aqui, né? Talvez a informação mais que a gente mais vê que funcionou, que a gente mais acredita, que a gente viu que realmente traz resultados, não é digital, não é só aquela coisa de isso aí é besteira, deixa ali com uma área tal, né? Uma área específica. Isto, especialmente no agro, que é mais complexo, isso não vai funcionar, não vai mudar o ponteiro. O que muda o ponteiro é você falar o seguinte: eu vou digitalizar as vendas dos meus atuais clientes. Eu vendo para 10 mil produtores. Então você tem que exercitar a venda para esses 10 mil produtores de forma digital. Começar a falar para ele: você pode agora acompanhar os seus pedidos pelo celular, o meu vendedor vai estar disponível ali também, você me enxerga nos canais, nas redes sociais, eu consigo conversar com você por ali também. Isso, você enxergar o seu, vai permitir com que você escale os seus mais clientes. Então, não é começar por clientes novos, é começar pelos seus próprios clientes e usar a sua maior capacidade de venda por causa da digitalização para conseguir calar e ocupar espaço próximos, né? Você ir ocupando espaço, né? Milha por milha ali, você vai ocupando mais espaço, porque você tem mais capacidade de atendimento, porque o seu atendimento é mais barato, o seu processo de venda ele é mais rápido e mais barato do que os dos outros distribuidores. Distribuidor, de forma geral, ele é um elo no meio da cadeia que, quanto mais eficiente ele for, menor for o custo que ele imprime na cadeia para poder executar o serviço de atendimento logístico e financeiro, mais espaço ele ocupa. Então você diminui o seu custo operacional para que o seu custo por venda lá na ponta fique mais barato e você consiga fazer mais vendas por filial. Se você conseguir, se esse processo for contínuo e a tecnologia permite isso, você vai ser um distribuidor com mais amplitude e mais capacidade. E a tecnologia, no longo prazo, ela pressiona todos, inclusive o distribuidor, a ser cada vez mais eficiente. Né? Não pode ser uma parte do elo da cadeia cara, né? Tem que ser uma parte do elo da cadeia eficiente e veloz. Muito bom. Isso é muito importante e também vai muito em linha com o que o SNES prega, com o que a gente trabalha. Agora eu vou chamar aqui o nosso convidado especial, professor Lino Rodrigues Filho, para fazer um comentário inicial também, falar um pouco, né, sobre a sua trajetória, falar um pouco aí sobre o seu trabalho. E já deixo uma pergunta também, voltando um pouco aqui ao nosso assunto e é, mostrando um pouco do problema. A gente está falando muito sobre como vai ser como a gente espera ser no futuro, como a gente quer chegar lá, mas hoje, no Brasil, como é que está o momento do agro, né? É, principalmente em termos de custo e crédito. Como é que o agro está vivendo hoje, professor? Boa tarde. Boa tarde, vocês estão me ouvindo bem aí? Muito bem. Bom, primeiro eu peço desculpas, aí houve alguns problemas técnicos, mas eu gosto de avaliar o agro, Leonardo, sob diferentes visões, né? Eu vou explicar o porquê. Mas vamos começar pela área de grãos. Eu sempre faço uma analogia
o agro, nós tivemos uma grande crise, eu acompanhei, eu interajo com o agro desde 95. Nós tivemos uma grande crise no agro em 2005, 2006, eu falo aí especificamente da soja. Tivemos uma crise do café 2013, mas voltamos, em 2022 foi o ápice da soja. Desde então, a soja vem enfrentando grandes dificuldades e o milho, lá por causa das usinas de etanol no Mato Grosso, até que as cotações não caíram tanto. E a analogia que eu faço é que a distribuição no agro, incluindo aí as cooperativas, ela viveu uma situação, faço uma analogia de você pegar um veleiro no Rio Paraná, sabendo velejar ou não, aquela correnteza maravilhosa levou muita gente a imaginar que tinha bons resultados. O Vinícius falou muito da questão de custo, etc. E ao longo do tempo sempre me preocupou muito as margens apertadas da distribuição do agro, e eu incluo aí não as revendas, as cooperativas também, as sobras das cooperativas, elas são muito pequenas quando comparadas com diferentes negócios. Eu tive a oportunidade de interagir com diferentes sistemas de distribuição, passando pelo setor siderúrgico, o setor de tintas, o setor de diesel, lá com a Bosch Rexroth, e sempre me chamou a atenção que o agro é a pior margem. E você imagina que você está num veleiro no Paraná e, de repente, você entra no lago de Itaipu, você não tem mais correnteza. E aí você tem dois caminhos: ou você aprende a velejar, ou você vai cair numa turbina. E o que nós estamos vendo é muito distribuidores caindo nessa turbina aí, imaginando que era uma nova correnteza. Então, nós vamos falar inicialmente sobre a questão estratégica. Eu tive a oportunidade, em 2016, de desenvolver um trabalho para um distribuidor de café, de adubo, que nós chamávamos lado a lado. Era analisar o quanto o pequeno distribuidor, o pequeno produtor de café era mal atendido. Quando eu estou falando pequeno produtor, é aquele de 10 hectares para baixo no café. Mas quando eu vou para o Paraná, um produtor de soja de 60 hectares também é considerado um pequeno produtor. E, de uma forma geral, os cooperados também, só 5% dos cooperados, eu tenho essa informação lá do Sul, são de grande porte. A maioria é de pequeno porte. E, falando um pouco do Vinícius, eu ampliaria não a questão do vendedor, mas a questão do relacionamento da cooperativa com o pequeno cooperado. E quando eu penso de relacionamento, vai desde o fornecimento do adubo, aí vem as sementes, aí ele tem o trabalho do cultivo, vem os defensivos, tem a aplicação dos defensivos, aí já cria-se um pequeno desafio, porque eu, se sou um cooperado de 60 hectares, eu estou aplicando lá, seja o defensivo que for, o fungicida, o herbicida, mas eu posso captar imagens e enviar essas imagens para o assistente técnico da cooperativa, praticamente online. Mesmo que no campo eu não tenha conectividade, eu volto para a minha propriedade e mando. Então, eu posso ter um acompanhamento daquilo que eu estou fazendo, e aí eu repito as palavras do Vinícius: um relacionamento digital muito mais ágil e efetivo, porque eu estou mostrando imagens da aplicação, o que gerou de resultado, e, consequentemente, eu posso ter uma orientação também via digital, e esse pequeno produtor, ele terá uma assistência de fato. O que acaba acontecendo ainda hoje, infelizmente,
é que a assistência técnica, devido aos custos de deslocamento, etc., ela chega a representar, isso eu vi em diferentes grandes cooperativas, 6% do faturamento. As sobras não chegam a 2%. Uma cooperativa que tem 1,5 já é considerado uma sobra expressiva do faturamento. Se eu otimizar, então, o distribuidor do futuro, o grande desafio é ele otimizar os recursos mediante esse relacionamento digital. E otimizar significa ampliar a carteira de atendimento. Infelizmente, eu não vou poder dar nome aos bois, mas eu vou dar número aos bois. Eu vou pegar um caso específico, duas revendas que faturavam 1,5 bi no ano de 2021. A primeira apresentou um EBITDA de 2,6%, faturamento mesmo. A segunda apresentou um EBITDA de 21%, quase 10 vezes mais no mesmo ano. Aí eu me perguntei por que isso aconteceu. Olha que interessante, a primeira tinha 200 pontos de venda, 27 mil clientes atendidos. A segunda, que apresentou 21, tinha 50 pontos de venda, ou seja, um quarto, mais 90 mil clientes ativos. O que isso significa? Que o ticket médio da segunda era um ticket médio compatível com a distribuição. Ele atendia os pequenos clientes. Numa linguagem aí digital, nós chamamos isso de cauda longa. Agora, quando você começa a analisar o quanto você coloca de energia para atender esse pequeno produtor e a forma como você o atende, você se depara com algumas dificuldades, porque o elemento comercial, ele vai buscar clientes de maior ticket. Só que esses clientes de maior ticket não necessariamente são compatíveis com o papel da distribuição, que é justamente alongar essa cauda. E isso só é possível se eu tiver um processo de otimização. Esse processo de otimização significa o quê? Primeiro, otimizar as minhas despesas de deslocamento, seja da área comercial, seja da área técnica. E o digital possibilita essa comunicação. Como bem disse o Vinícius, eu posso fazer marketing de conteúdo de um determinado fungicida para o tomate, e eu visitar o pessoal de HF é um custo caríssimo, mas mandar essas mensagens e interagir via celular é totalmente viável. E se colocar num vídeo de 1 minuto e meio, as características desse inseticida, e eu estou me comunicando com muita gente. Segundo aspecto importante, eu posso orientá-lo sobre a aplicação, inclusive de nutrientes foliares. Consequentemente, eu disciplino e eu crio uma formação, uma formatação da minha comunicação que é mais efetiva. Terceiro fator importantíssimo, quando eu fiz isso no caso da Singenta, por exemplo, um AT e um RTV conseguia atender 600 clientes. Só que naquele momento ainda não existia o celular nas características que existe hoje. Isso era feito via telefone. Hoje, com o celular e os meios, você imagina, em praticamente 5 meses, nós ampliamos a carteira de clientes. Quando eu penso na cooperativa, a relação da cooperativa com o cooperado é diferente da relação de uma revenda com o cliente. O cooperado é mais próximo, mas uma parte expressiva, para não dizer aí acima de 70% dos cooperados, acaba não recebendo a assistência que ele gostaria por questões monetárias. A área de assistência técnica, pega uma cooperativa de 16 mil, 20 mil cooperados, eu tenho uma assistência técnica que
No sistema tradicional, ela não vai conseguir assisti-los, mas no sistema digital, ela poderá dar uma assistência bem efetiva. Esse é o primeiro pilar que eu faria. Então, eu ampliaria aí o que o Vinícius falou, não é o aspecto só do atendimento da venda, mas o relacionamento digital, incluindo a assistência técnica, incluindo a comercialização e incluindo também uma coisa que ainda é muito mal feita no agro, salvo raríssimas exceções, que é o pós-venda. Você interagir com o cliente depois que ele plantou e colheu e avaliar com ele qual foi os índices ou os incrementos dos índices de produtividade que ele obteve utilizando a sua prescrição. E me arrisco a fazer qualquer pesquisa, você vai ver que o pós-venda é algo manco ainda no agro. E uma das grandes reclamações é que você fecha a venda e depois esquece o cliente, vai lembrar quando você está vendendo novamente. Um outro aspecto importante, e aí entra o fator que o Vinícius mencionou da inteligência artificial, é o quanto a inteligência pode facilitar a identificação das necessidades daqueles clientes. Eu vou sair um pouco da distribuição da questão de insumos para falar para distribuição de equipamentos. Eu acabei de participar agora da redação de um case que vai ser publicado aqui no Brasil sobre o pós-venda na área de equipamentos. E o case, coincidentemente, é uma empresa atendida pela CWS, isso começou em 2019, e chama-se Tracbel. E eu vou fazer a comparação, sem utilizar os nomes, da Tracbel com uma revenda da John Deere, que eu não vou citar o nome por questões éticas, que eu estive com eles em dezembro. A Tracbel vende peça para o seu trator 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você detectou um problema no seu trator, às 2 horas da manhã, você fotografou a peça. Se você está cadastrado na Tracbel, já é faturada a peça para você, apenas com o visual da peça. Então, são 7 dias, 24 horas por dia. Tem um aspecto interessante: a Tracbel é uma concessionária da Volvo, ela foi bicampeã mundial de atendimento. Ela teve nota 9,2 em 2024 e 9,4 em 2025 e foi eleita o melhor atendimento do mundo, não é do Brasil, porque a Volvo faz essa pesquisa nos diferentes países. Agora vamos falar da revenda John Deere. Atendimento ao cliente das 8 às 18. E se o cliente precisar comprar uma peça às 20? Ele telefona no dia seguinte às 8. Você está compreendendo a diferença? Isso só é possível porque eu tenho um atendimento digital. Agora, você imagina um produtor que está com uma dificuldade que ele vai aplicar amanhã um fungicida. Com quem que ele fala? Se ele mandar essa mensagem, eventualmente, dependendo da demanda, já tem alguém orientando ele a respeito. E eu sei que nas cooperativas ainda é muito tradicional o atendimento, mas eu posso ter alguém que atenda numa questão de emergência, não precisa ser a noite toda, mas até às 22, começa às 5 da manhã, o cooperado acorda cedo. Então, esse relacionamento é muito interessante. Agora vamos imaginar o seguinte aspecto. Uma visita no Paraná custa, em média, R$ 80. Uma visita no Mato Grosso custa, em média, R$ 350. E se essa visita for inadequada? Como eu já vi, em propriedades no Mato Grosso, só atendo às terças-feiras
das 8 às 16. Você se deslocou, mas você não tinha essa informação. Então, você jogou fora R$ 350, como eu joguei fora 60. Mas se eu tenho um belo marketing de conteúdo, eu mando para o Leonardo, para o Vinícius, para o Bruno, eu mando esse comunicado e depois interajo via celular para ver as dúvidas que eles têm e que momento eu posso falar com ele. Seguramente, e eu posso perguntar para você, Leonardo, quantas vezes você deixou de ver um marketing de conteúdo enviado? A curiosidade é muito grande. Você entra ali e, se não for muito longo, você vai até o fim. Então, isso é muito interessante. Segundo aspecto, acabamos de acompanhar recentemente a recuperação judicial da Bela Agrícola. O que levou essa recuperação judicial? Um excessivo número de filiais sem necessidade. E por que isso acontece? Porque no passado eu não tinha essa comunicação, esse processo de digitalização, e era muito importante eu ter uma filial com estoque. Hoje, com a modernidade das informações digitais, eu posso ter hubs e, eventualmente, um escritório comercial ou até um totem. Eu não preciso ter uma estrutura com gerente da filial ou gerente lá também da filial da cooperativa. Tem um chefe administrativo, um chefe comercial, alguém do estoque, eu faço. Não, eu posso centralizar e devo centralizar porque isso otimiza. No limite, se nós olharmos, e olha que interessante, o ano passado, os Correios sofreram muito para assinar um acordo de 20 bilhões e estão agora com mais, à procura de mais 12 bilhões. Aí você pega os Correios e compara com o Mercado Livre. Enquanto os Correios estavam com pires na mão pedindo 20 bilhões, o Mercado Livre estava investindo 23 bilhões em melhorias tecnológicas. E, dependendo da localização, você compra de manhã e chega para você à tarde. Mas isso o que é? Um hub ou uma conexão com determinados fornecedores. Vamos pegar o caso do herbicida. Será que eu vou ficar vendendo herbicida para a cooperativa? Ou a cooperativa vai ser só um marketplace que vai fechar o pedido e quem tem o herbicida entrega para ele pelo seu hub? Isso daí é o futuro do distribuidor, o futuro da distribuição. Eu não preciso fazer estoque de herbicida. Talvez aquele fungicida especial que merece uma aplicação, mas aí volta ao que eu falei anteriormente. O assistente técnico envia um vídeo, pega fotos para entender qual que é o contexto. Acho que o professor caiu, mas estava muito boa as colocações dele. Inclusive, vou passar a bola para o Bruno e para o Vinícius para ver se eles querem fazer uma consideração sobre os ótimos comentários do professor. Bom, eu diria que o Lino deu muito mais detalhes, né, sobre a ideia, sempre essa ideia mais macro de capacidade de comunicação, né? E a sua... Vamos lá, Lino, acho que o Lino voltou. Caiu aqui, entrou uma ligação, caiu. Mas o que eu queria, só para concluir, é que essa questão do relacionamento digital integrado com uma otimização da logística vai permitir, primeiro, otimizar o processo como um todo. E o processo como um todo, eu preciso de menos colaboradores para atender um número muito mais significativo de clientes e cooperados. Otimizo a logística e essa integração reduz o meu estoque ou eu transfiro o estoque para alguns fornecedores. E terceiro aspecto importante, além daquilo que você mencionou, do crédito, da aprovação, da velocidade, eu tenho condições de conhecer melhor o meu cliente com um trabalho de pós-venda inteligente, que será muito mais viável com a inteligência artificial,
contribuindo para eu conhecer melhor esses clientes. Em princípio, é isso o que eu teria para falar. Obrigado, Excelente, professor. Lino. Léo, que você quer que eu complemente mais alguma coisa? À Claro, vontade, acho que vale a você pena. no seu comentário aí, pode continuar a sua lógica. Bom, acho que o Lino deu muito mais detalhes, né, como eu estava dizendo, das especificidades ainda do agro, né, essa questão do adubo, da semente, enfim, de todo o processo até o final, até o pós-venda, como tudo isso pode ser feito hoje em dia de uma forma mais barata, né, ou seja, você tem mais margem no final do processo, essa necessidade de custo fixo menor, né, essa possibilidade de custo fixo menor, maior capacidade, você tem essas duas coisas atuando ao mesmo tempo, você tem um giro de estoque maior, né? Então vamos lá, que distribuição, quanto melhor, quanto mais você consegue receitar com qualidade, com menor quantidade de ativos, né, fixos ali e ativos de estoque também, mais eficiente você vai ser, melhor você vai ser o resultado financeiro lá na ponta e mais você vai conseguir investir para crescer, reinvestir. Então acho que esses conceitos financeiros eles são muito, né, independente de inteligência artificial, seja lá o que for, eles são sempre muito, muito fortes. Essa questão de relacionamento com o cliente também, ela independe de tecnologia. Você usa a tecnologia para melhorar o seu relacionamento, né? Eu costumo usar a palavra governança, né? Você pode ter mais governança sobre o relacionamento hoje em dia, não depende mais tanto da habilidade do seu vendedor para poder transmitir mensagens de confiança, de produto, técnica, seja lá o que for, para os seus clientes, e você consegue fazer isso de uma forma escalada hoje em dia, você com um escritório você consegue fazer isso. Então, esses são conceitos que a gente que a gente falou de algumas formas diferentes aqui durante o nosso bate-papo. E eu diria assim, acho que uma mensagem final que eu poderia passar imagine, eu vou tentar ser bem prático, né? O, 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 o grande nome de tecnologia hoje, né, um pouco mais profundo do que inteligência artificial, é essa questão dos agentes, né? Então, o distribuidor tem que ter os seus próprios agentes, né? E onde eles atuam? Eles atuam numa tela de celular, muitas vezes encapsulada em um chat. Quando a gente abre o chat GPT, o que tem ali atrás daquela telinha ali para você escrever? Tem milhares de agentes esperando você falar alguma coisa para eles agirem. Não é um só, né? São milhares. Então, qual que é a vantagem da OpenAI, né, do ChatGPT e de outros? É que eles estão construindo milhares de agentes a todo momento. Você tem que ter os seus agentes. O que fazem essa é a pergunta que você tem que responder. O que fazem os seus agentes hoje no seu processo de distribuição? Como eu acesso eles, né? O caminho é você ter ali no celular prontos para ajudar seu vendedor, ajudar seu cliente, né, a fazer o que eles precisam fazer para fazer uma negociação. Imagine os seus minions, né? Acho que é outra coisa aqui que eu venho falando também. Você tem que ter os seus agentes para poder trabalhar para você, né? O distribuidor do futuro, eu adicionaria essa palavra, ele é um distribuidor agêntico, ele constrói vários agentes que estão disponíveis numa arena, e essa arena é um chat, é um portal que está dentro do celular do seu cliente e do seu vendedor. Isso entra dentro do seu processo. Isso não significa substituir ERP nem CRM. Os agentes eles atuam sobre esses processos, e o que a gente faz, o que CWS faz, é criar essa camada para que esses agentes consigam operar o seu RP, o seu CRM e todas as outras conexões que a gente falou de uma maneira orquestrada e segura, né? Você precisa dessa camada, porque senão seus agentes podem fazer besteira, né? Como a gente tem muito medo disso. Então, resumindo, imagine isso, né? Você tem que ter uma arena para que os seus agentes atuem junto com os seus clientes e com os seus vendedores, para que tudo isso que a gente falou consiga acontecer de uma forma fluida, né? E para isso existe método, para isso existem profissionais, assim como qualquer outro tema ali de relevância que a gente discuta. Sempre tem os especialistas profissionais que vão te ajudar a fazer isso. E você tem que prestar atenção nisso, buscar isso, né? Que aí você chega lá. Muito bom, Vamos Vinícius. comentar aqui também, né? Do nosso posicionamento que a gente enxerga, né? A tecnologia está aí justamente para ajudar as empresas, né? E distribuidores
a terem a maior escalabilidade, né, dos seus negócios. E aí, com isso, terem maior produtividade, maior eficiência. E aí, o que a gente vem falando bastante, né, principalmente essa parte de e-commerce, e agora muito forte a questão de inteligência artificial, essa tecnologia nova, é mais uma, né, da evolução, uma nova tecnologia, nova onda ali dentro, que ela veio para ajudar, né, os operadores, né, então, como os vendedores hoje podem atender melhor os seus clientes, como o balconista pode atender melhor os clientes dele que estão lá no atendimento, a área operacional, a área logística, a área financeira. Então a gente vê como isso é uma evolução, uma tecnologia para apoiar, né, e aumentar o potencial de cada uma dessas pessoas. Boa, Bruno. E vocês querem apresentar um pouco sobre a CWS, né? Contar um pouco sobre a empresa, que tipo de operação que a CWS Platform serve? Claro, eu posso fazer isso rapidamente, tá? Acho que para também não ter muita informação. Acho que a gente já está com uma carga de informação bastante relevante. Talvez a apresentação possa nos tangibilizar mais, mas resumindo, tá? Nossa especialização há 14 anos a gente busca construir um chassi de tecnologia, uma plataforma tecnológica para reduzir os custos de distribuição. A gente está nisso há mais de uma década, onde existem mais custos, onde existem mais complexidade, né? Então, os setores que a gente atua são setores onde a venda ela é complexa, e agro é um deles, né? E, então, desde peças, materiais de construção, grãos, insumos defensivos, fertilizantes, a gente já cooperativas agrícolas, a gente já fez grandes projetos que envolvem esse tipo de operação. Basicamente, as funcionalidades elas são viradas para construir isso que a gente falou. Então, você ter um catálogo de forma muito bem conectada e estruturada, você tem uma experiência de logística, né? Você conseguir organizar uma oferta logística para o seu cliente com muito mais capacidade, você consegue organizar o seu processo de faturamento, de mandar um pedido. E importante, a gente não é um RP, a gente não é um CRM, a gente é a camada do front. E front, para nós, né, é o cliente e o vendedor no mesmo lugar, eles atuando juntos numa plataforma. O que tem diferente de outras plataformas? As plataformas, em geral, elas enxergam isso de forma separada. Ela fornece um portal para o seu cliente e uma ferramenta para o seu vendedor. A gente não acredita nisso. A gente acredita que os dois têm que estar no mesmo lugar. O mesmo lugar onde o seu cliente ele navega é o mesmo lugar onde o seu vendedor navega. Uma filial é isso, né? É um lugar onde o seu cliente e o seu vendedor estão lá, né? E por que no digital tem que ser diferente? Não deve ser diferente. Você tem que criar o seu ponto digital, onde o seu cliente e o seu vendedor eles se encontram e eles constroem junto um processo de venda. E aí hoje em dia os agentes ajudam, né? A plataforma ajuda, todas as funcionalidades elas conversam com o seu RP e com o seu CRM e ela consegue simplificar aquele processo. O processo de compra de um pedido, um processo de pedido seu na sua distribuidora passa a ser tão simplificado que o seu cliente e o seu vendedor conseguem rapidamente chegar num acordo lá no final, numa negociação final. Isso tudo tem técnica, isso tudo se configura, coisas que um CRM não faz, um RP faz. A gente é especializado no momento de compra e relacionamento, né? No fim das contas, a gente acaba se especializando nisso, no relacionamento ali da venda em si, né? E isso é um mundo grande de conexão financeira, logística e catálogo, como eu falei, e hoje em dia com tecnologia de inteligência artificial. Aqui a gente coloca algumas ilustrações, né? O pedido deixa de ser feito num caderno, passa a ser feito no celular, né? O seu catálogo deixa de ser um catálogo físico e passa a ser um catálogo que está no celular. Ah, mas eu já tenho um PDF. Tem que ser um catálogo integrado, né? Em que ele participa do processo de encontro e de comunicação. É isso que vai fazer com que você saia de um processo que demora alguns dias para um processo que demora poucos minutos. A gente teve já essa experiência em vários clientes,
em relação a isso. Aí tá aí, acho que são imagens aí, né, de como é que você tem a visão física e a visão digital, né? E a visão física são para os clientes de ticket médio maior, onde a venda ela é mais complexa ainda, onde vale a pena você ir visitar, como o Lino estava comentando, e aí você usa o digital lá na frente do seu cliente também, mas você tem todos aqueles clientes ou aqueles cotações, enfim, aqueles pedidos em que você não precisa ir mais, né, pegar, o cliente não precisa esperar o vendedor chegar lá para conseguir conversar, negociar e executar um pedido. E no futuro, ele não, ele não vai saber, inclusive, se ele está falando com uma pessoa ou se ele está falando com uma inteligência artificial. A inteligência artificial está caminhando cada vez mais para ficar emular cada vez mais processos em que não precisa necessariamente de uma pessoa ali na outra ponta, e, e isso vai se refletir nos processos de venda e de distribuição no agro também. Aqui é uma visão, né, de como é que a gente se encaixa nisso. Essa é uma estrutura ideal que a gente recomenda. Então, você tem o seu RP, você cria uma APIs, você tem uma camada de core, né, que pega as regras todas que você tem, e aí sim você coloca isso tudo no celular do seu vendedor, do cliente, e depois você coloca nos seus agentes de inteligência artificial para que eles também operem isso. Isso eu já estou sendo mais profundo ali, né, em como é que isso opera, né? Enfim, eu acho que, especialmente em agro, tá? Que agro você precisa da cotação barter, você precisa da cotação do dólar, você precisa das imagens da sua colheita, ou imagens que te ajudam a interpretar a situação daquele produtor rural de diversas formas, e isso era muito complexo no passado. Hoje em dia, a inteligência artificial consegue te ajudar a absorver isso e transformar isso num pedido de forma muito mais rápida. A gente vem fazendo isso há algum tempo e estamos bastante mergulhados em inteligência artificial para fazer tudo isso que a gente está falando acontecer. Como a gente sai desta teoria aqui para uma prática de fato executada, um chat em que o seu cliente começa a falar, seu vendedor pode entrar ou não, e isso se transforma num pedido pronto, super complexo, que antigamente parecia muito difícil de se fazer, e aí com as tecnologias de hoje, você consegue chegar bem mais longe, muito mais rápido ali, e aí isso cria nível de serviço, impressiona o seu cliente, cria imagem da sua empresa como uma imagem mais moderna, tem uma série de benefícios que vão muito além da tecnologia só, vão na questão do posicionamento, da visão e do que você quer passar para o mercado em termos de sou moderno, né? Sou um distribuidor mais atualizado. Só isso já gera um benefício enorme. E as gerações novas, elas querem falar menos no telefone, querem receber menos visitas, e elas querem resolver mais, porque elas estão fazendo isso no dia a dia, no dia a dia da pessoa, e elas querem que isso seja refletido também no dia a dia profissional. Muito bom, Vinícius. Então, a gente já está chegando aqui no final do nosso webinar. Vou passar aqui para vocês três, né, professor Lino, Vinícius e Bruno, fazerem suas colocações finais. Ok. Bom, o que nós observamos com essa mudança no agro e mudança no ecossistema, vamos dizer assim, digital, é que o futuro ele já chegou. Ele já chegou e algumas empresas já estão se colocando à frente e descobrindo os benefícios dessa otimização propiciada por toda a transformação digital barra inteligência artificial. E, como bem disse o Vinícius, a questão do futuro do agro e não do distribuidor nos próximos anos, eu não vejo uma perspectiva dos preços voltarem. Mesmo o café, que teve aí um soluço para cima há 2 anos atrás, já vem se ajustando. Então, o grande desafio é otimização, que vai propiciar uma redução de custos e, consequentemente, uma melhoria aí dos resultados. O sistema se adequa.
quem sair na frente, por isso que nós dizemos que a plataforma faz parte da estratégia empresarial, não é uma questão comercial apenas, é uma estratégia empresarial. E vale a pena essas reflexões e começar a ver isso como um drive dos diferentes tipos de revendas, cooperativas que nós vemos aí. Então seria isso. Obrigado aí pela oportunidade. Pode falar, Bruno. Boa, excelente. O meu ponto esse tema, né? Esse tema é muito estratégico, né? E isso aborda o coração, né? De um distribuidor, né? Pô, como que eu me relaciono aí com meus clientes? Então, reforçar a importância desse tema para os tomadores de decisões, o C-level, conselheiros, né? De grandes empresas de distribuição. Esse não é um tema aí que para a área de tecnologia específica, um gerente de tecnologia resolver, ou uma área de marketing fazer uma iniciativa nova, mas sim é um projeto, é uma decisão super estratégica, né, que tem que ser ali, ter no pilar estratégico da empresa, né, é uma tomada de decisão forte, né, que é essa questão de como que a gente traz uma jornada mais fluida, digital, utilizando novas tecnologias para melhorar, né, o processo de distribuição e envolvendo o operacional, a equipe do dia a dia, né, vendedores, RTV, toda a parte de suporte, para entrarem e eles usarem também a ferramenta para atenderem melhor os seus clientes. Não ver esse tema como uma coisa separada da operação atual. Boa, minha preocupação sempre é tentar passar conceitos claros, né? Então, acho que o próximo ali que eu poderia comentar, e isso está em toda a nossa comunicação, para quem interagir mais com os conteúdos que nós escrevemos todos os dias, eu diria o seguinte, né? Se você quiser um norte, pô, mas como é que eu começo, né? Tá, legal, assisti o webinar, concordo com um monte de coisa, mas e aí, como é que eu faço, né? Eu diria que uma forma muito interessante de pensar é você pensar nessa questão de custo. Procure um custo menor no seu processo de venda, na sua operação. O norte é usar a tecnologia para reduzir o custo médio por venda. Como está hoje o seu custo médio por venda? Quanto custa vender hoje, em média, na sua distribuição? Quantos pedidos você faz por mês? Qual que é o custo operacional que você tem envolvido nisso? Divide um pelo outro e você vai chegar num número. Então, como que você pode nortear os seus investimentos em tecnologia? Porque não é investir em mais uma tecnologia e ter mais gasto. Não é esse o ponto. O ponto é você direcionar os seus esforços de tecnologia, especialmente inteligência artificial agora, para redução do seu custo médio de venda. Quanto mais você reduz, provavelmente você já está caminhando na linha certa de conseguir atender mais clientes com mais qualidade, tudo isso que a gente falou. Então, um norte de visão, né, o lugar onde você tem que apontar a seu esforço é em olhar o seu custo médio de venda, né, e com isso você vai expandir a sua visão de, puta, eu preciso me comunicar mais, com mais velocidade ou com mais escala, eu preciso fazer pedidos mais rápidos, eu preciso ter mais atendimentos por visita, né? Ou seja, se eu faço 10 visitas hoje por dia para o vendedor, vamos supor, estou colocando um número, 10 acho que é muito, mas enfim, se eu faço algumas visitas para o vendedor, eu não preciso que ele visite mais, eu preciso que ele atenda mais, né? Não necessariamente visitar, por exemplo, tá? Então você vai atrás desse número de reduzir o custo médio de venda, naturalmente você vai chegar nas respostas de utilizar a tecnologia e não só criar mais um custo de tecnologia na sua distribuidora e diminuir a sua margem. Tem que ser o contrário. É você direcionar o uso de tecnologia para você conseguir atender mais, com mais qualidade, com mais rapidez e diminuir o seu custo médio. Excelente, excelente, pessoal. Bom, quero agradecer de novo aqui ao Vinícius Dias, Bruno Lucchesi, ao professor Lino Rodrigues,
Um agradecimento especial também à CWS Platform, que foi nossa parceira aqui no nosso webinar. Agradecer também a quem está assistindo a gente de casa, no nosso canal do YouTube. Aproveita e se inscreve no nosso canal. E conte com a gente para os nossos próximos webinars e nossos próximos eventos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado, pessoal. Obrigado.